Tá. Depois, quando eu for mudar, eu preciso mudar a página que eu estou compartilhando. Mas tudo bem, pessoal. Gente, então chegamos à nossa última aula, né? Nossa última aula de fato do cursinho. Foi muito bom estar com vocês ao longo de todo esse período com vocês, né? Foi muito gostoso. Acho que exigiu muito da gente, né? Então, foi difícil, continua sendo difícil, e essa foto desse braço sendo vacinado foi a melhor coisa que me aconteceu esse ano, né? Tirando as reações, mas foi muito bom, né? Foi muito bom, foi muito gostoso, né? E a nossa aula, pessoal, de hoje, eu pensei em algumas coisas para a gente conversar. A gente está aqui em poucas pessoas, então vocês fiquem, por favor, como sempre, à vontade. Se quiserem fazer algum comentário, por favor, comentem, perguntem, abram o microfone. Não tem essa. Aqui é uma conversa para a gente lembrar um pouquinho do conteúdo que a gente trabalhou ao longo do ano, tá? Então, fiquem 100% à vontade. Eu tô com uma afta meio grande na minha boca, então eu tô tentando não mexer muito na hora que eu for falar. Se vocês não entenderem alguma coisa que eu falar, por favor, me interrompam e avisem, tá? Gente, seguinte. Então, a gente tem aí 1 hora e não tem como a gente passar por todo o conteúdo que a gente trabalhou ao longo do ano. Não tem como a gente comentar, por exemplo, de algumas coisas que a gente falou várias e várias vezes, como, por exemplo, né, Israel e Palestina, um assunto que eu amo, que eu acho que sempre cai em vestibular, em especial no Enem, tá? Nesses últimos meses, nós tivemos várias questões relacionadas à Palestina, muitas questões relacionadas à Palestina. Mas, olha só que interessante. Algumas coisas mudaram, né? Em relação a essas figurinhas carimbadas, como Israel e Palestina, não. E até por isso, pessoal, que eu me nego em alguns assuntos a fazer slide. Não tem como fazer slide numa matéria que está andando de mãos dadas, de mãos juntas, né, com a matéria de atualidades. Porque se eu faço um slide, no outro dia muda. Ah, essa reportagem aqui é de março, dia 26 de março de 2021. Beleza, é antiga. É. Só que alguns dados que estão aqui só existem em reportagens que estão em inglês, tá? Então, eu consegui pegar essa reportagem aqui para vocês verem, e eu vou disponibilizar essas 4, né? Eu tenho 4 matérias aqui, e vou disponibilizar para vocês. Nesse mesmo esquema que eu falei, olha só que interessante, aqui é uma coisa muito legal para vocês usarem para estudar. Ah, nossa, eu me deparei com uma reportagem da Folha, do Estadão, é pago. Gente, eu meti num site, eu acho que está aqui no final, chama Outline. Peguem, entrem nesse site, botem um link da reportagem que exige que vocês paguem alguma coisa para ler, que é um absurdo, mas tudo bem. Botem nesse site, tem um lugarzinho para botar. Está disponibilizado de graça para vocês a reportagem na íntegra. Olha só que interessante. Esse aqui é o PDF da reportagem. Né? Mas vamos começar. O primeiro assunto, pessoal, que eu queria revisar com vocês, que eu queria conversar, foi o assunto mais recente que a gente conversou. Né? Na verdade, foi a temática da nossa penúltima aula, que é a geopolítica envolvendo a vacina, envolvendo a vacinação. Nós temos, na realidade, uma escassez de dados, até porque a pandemia ainda está acontecendo. A pandemia ainda acontece. Mas, vejam vocês, eu lembro disso da época que eu fiz os vestibulares, alguns vestibulares são mais, como que eu posso dizer? A gente conversou lá no começo do ano, para quem estava comigo desde o começo do ano, a gente conversou muitas vezes sobre uma espécie de geopolítica, uma espécie de visão para a América Latina, no sentido de dar autonomia, de buscar independência. Né? Existe uma corrente dentro das relações internacionais que busca
uma forma de independência sul-sul, ou autonomia dessas nações na América Latina e tudo mais. Autonomia em relação a quem, Guilherme? Autonomia em relação aos países desenvolvidos. Se a gente voltar lá na Guerra Fria, na Guerra Fria, né? Nós tínhamos os países daqui e de lá, ou seja, dos blocos da União Soviética, dos Estados Unidos, mas os países não alinhados, né? Uma espécie de ambiguidade estratégica que a gente já vai entender isso no último tópico que eu queria tratar com vocês. Essas nações, pessoal, melhor, tava falando dos vestibulares. Nesses vestibulares, como muitas vezes os vestibulares da FUVEST, feitos, né, pelas bancas da VUNESP, que é o da USP, né, da Unesp, enfim. Esses vestibulares, muitas vezes de universidades públicas, apregoam, ou geralmente é muito recorrente, o conteúdo sendo tratado, no caso de geopolítica, tratando a América Latina de uma forma independente, autônoma, né? Em que sentido, Guilherme? A independência da América Latina, né? A autonomia, a autossuficiência da América Latina. Então, geralmente você vai ver uma utilização muito comum de termos como imperialismo norte-americano, ou o não alinhamento a esses países. E é isso que eu quero tratar com vocês aqui agora. Nesse caso, pessoal, para entender a geopolítica dentro do conceito, dentro do contexto da ampla vacinação, eu quero que vocês voltem lá no começo, na verdade, no final do ano passado. Quais eram as vacinas que nós tínhamos disponíveis aqui no Brasil? Eram duas. No primeiro momento, eram duas. A AstraZeneca, ou Covishield, né? E a famosa Coronavac, né? Eu tomei a AstraZeneca. Até agora, meu braço está doendo. Acho que a segunda dose eu tomei faz mais de 2 semanas. Foi uma pancada. Acho que talvez seja o chip, né, que está aqui dentro de mim, olha só. Eram essas duas vacinas. Curiosamente, pessoal, é o tal do chip, né? Curiosamente, a Coronavac é da chinesa Sinovac, né, em parceria com o Butantan aqui no Brasil. Então, de um lado, a gente tem quem? A China. De outro lado, a gente tem a Europa, né, a AstraZeneca, né, Reino Unido. A Pfizer, BioNTech, se eu não me engano, Alemanha e Estados Unidos. Olha só, depois, quem veio para cá? A Pfizer, BioNTech. Vocês conseguem perceber que é basicamente uma guerra fria das vacinas? É uma guerra fria. É muito errado. Eu estava conversando com uma estudiosa sobre o tema, né, e em relação a isso. É muito errado hoje, academicamente, eu falar Guerra Fria 2.0. Mas é um termo que caiu na mídia, né? Vocês vão se deparar, com toda certeza, com um termo, com a terminologia Guerra Fria 2.0. E aí a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Muita coisa mesmo. Mas uma coisa puxa a outra. A crise não começou lá em 2020, com a produção e investimento na pesquisa de vacinas. Mas a vacina demonstra isso. Aqui o título é: entenda por que apenas 10 países dominam a vacinação. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, porque aqui é março de 2021. Então, nessa época, o Brasil tinha vacinado 10% da população e tal. Então, era um contexto muito diferente do que a gente tem hoje, né? Mas, o que eu quero trazer para vocês? Esta figura aqui. Eficácia e preço das doses. Pfizer e BioNTech é, curiosamente, a mais cara. Hoje, ela é a mais cara? Ela é a mais cara. Ela é vendida para... A promessa é que ela está sendo vendida a países subdesenvolvidos, países pobres, a um preço de $10 por dose, tá?
São 2 doses, então $20, R$10,50, se não me engano. A Coronavac, deixa eu aproximar aqui a imagem, está um pouco pequena. A Coronavac, 13 a 29. Ah, mas ela não é a mais barata. Ela é a mais barata, tá? Hoje, se não me engano, ela está sendo comercializada a 7, 8 dólares. Só que a gente tem uma concorrente de peso, que é a Oxford AstraZeneca, que é a europeia. Então, pessoal, e a gente tem ainda, além dessa, a gente tem a Sputnik, que é russa. Ou seja, as primeiras vacinas, não sei se vocês se recordam, mas as primeiras vacinas que surgiram eram Estados Unidos, Rússia, Sputnik, China e União Europeia. Essas foram as primeiras vacinas que surgiram. Ah, mas Gui, as vacinas sempre vêm daí. Mas calma lá. Né? Olha só a pressa com que esses países, graças, né? Ainda bem que eles tiveram pressa. Não vou reclamar, não estou reclamando disso, pessoal. Mas o que isso demonstra? O que isso demonstra? Que nós, hoje, vivenciamos a chamada Guerra Fria 2.0. Se essa estudiosa, né, se essa pesquisadora me ouvisse falar em Guerra Fria 2.0, ela iria me xingar. Né? Tá errado, academicamente, falar isso. Mas é uma Guerra Fria 2.0 por quê? A Guerra Fria terminou em 91, ok, terminou, lá em 89 e 91. Com o Acordo de Minsk, queda do Muro de Berlim, que simbolizou a dissolução da União Soviética. Mas a gente está no mundo hoje, pessoal, que aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso. O título da matéria é Por que 10 países concentram essa aplicação da vacina? Hoje não é diferente, tá? Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Nós tivemos recentemente 2 reuniões dos principais órgãos, né? de 2 principais órgãos da ONU. A Assembleia Geral e a COP26. A COP26 está acabando hoje, se eu não me engano. A COP26 para meio ambiente, né, mudanças climáticas. A Assembleia Geral, não sei se vocês lembram, se recordam, né? Nós tivemos o discurso do saudosíssimo presidente, do queridíssimo presidente Jair Messias, e ele mencionou muitas vezes, né, que o Brasil estava à frente na produção de vacinas e tal. Produção e aplicação das vacinas, o que não é de todo mentira, tá? Mas não é a verdade completa, tá? Mas, por outro lado, enquanto nós temos países que estão aplicando doses de reforço, não sei se vocês estão no estado de São Paulo hoje, mas aqui no estado de São Paulo nós já estamos aplicando doses de reforço para pessoas com mais de 70, 65 anos e profissionais de saúde com mais de 18 anos. Existem países, ou melhor, existem estados dentro do Brasil que estão ali com 30%, 40% da primeira dose aplicada. Né? O que, cá entre nós, é uma disparidade surreal e absurda para ter isso dentro do mesmo país. Tá, mas vamos levar em consideração que nós aqui no Brasil nós já estamos aplicando uma dose de reforço. Existem países, pessoal, que sequer aplicaram a primeira dose nas pessoas que são essenciais. Isso é surreal, isso é um absurdo. Né? O Haiti, por exemplo, eu não sei se eu tenho esse dado aqui, né, mas eu acredito que eu tenha fácil ele. O Haiti, pessoal, a última vez que eu tinha consultado, olha só, 138 mil doses da vacina. Pessoas totalmente vacinadas, 40 mil pessoas totalmente vacinadas. Isso representa 0,4% da população total. Se isso não é disparidade global e desigualdade, eu não sei o que é. Né? Enquanto que nós aqui no Brasil temos uma população quase, na verdade, nós estamos quase atingindo uma taxa de 60%, 70% de pessoas completamente vacinadas, lá não tem nem 1%.
Ah, Gui, mas isso é, assim, no mundo a vacinação está atrasada. Não. Aí é que vocês se enganam. No mundo hoje, no mundo, qual é a situação? 40% da população está totalmente vacinada. Mas, quais são os países com maior população, com maior contingente populacional? Índia, que é uma produtora de vacinas. China, que também é uma produtora de vacinas. Estados Unidos, Brasil e a União Europeia. Então, eu quero dizer para vocês, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte: o que é importante que vocês entendam sobre esse primeiro tópico. A vacina, infelizmente, foi utilizada como uma arma e como uma moeda de troca entre os países. Infelizmente. Infelizmente. No caso do Brasil, por exemplo, pessoal, nós ainda dependemos quase que inteiramente, ou pelo menos nós dependíamos até o meio desse ano de uma produção do IPA, né? Que é é o IPA. IPA é de cerveja, né? Nossa, IPA. O IFA, né? Que é a matéria-prima para a produção da vacina. Nós dependíamos quase que inteiramente da importação desses produtos da China. A China, pessoal, é a nossa maior parceira comercial hoje, seguida dos Estados Unidos e depois da União Europeia e da Argentina, enfim. Mas vejam só, os países brigam entre si para saber quem vende a vacina, para poder vender a vacina. Isso não é de todo ruim, tá? Mas, infelizmente, alguns países, primeiro, concentram a vacinação. Veja, nos Estados Unidos, eu tenho um colega que foi estudar na New York University e foi muito tranquilo. Ele tomou a primeira dose aqui da Pfizer, chegou lá 2 meses depois e disse, olha, eu preciso tomar minha segunda dose da Pfizer. Ele falou, tudo bem. Tomou dentro do aeroporto. Gente, é surreal. Isso há 3 meses atrás, 4 meses atrás. Olha o acesso que ele tem. Daqui 2 meses ele vai tomar a terceira dose lá. Ou seja, apesar de estarmos avançando, as vacinas tomaram, na verdade, refletem, a distribuição de vacina reflete desigualdade global, disparidade global. Eu acho, Guilherme, tá? Não tenho experiência com redações do Enem, mas eu acho que é um possível tema, tá? Disparidade ou distribuição da vacinação contra a Covid. Eu acho que é um possível tema. Outros temas que eu acho que são possíveis, COP26. Ah, mas, Gui, são temas muito politizados, mas muito, né, politizados aqui no Brasil e tal. Mas a gente sabe que, enfim, já caiu, sempre que cai um tema muito politizado, né, e o Enem sempre muito politizado. A prova disso foi que demitiram aí 32 servidores da INEP. Na verdade, eles se demitiram, né, foram exonerados da pasta até recentemente. Enfim, pessoal, são esses 2 pontos que eu quero trazer para vocês. Desigualdade na produção de vacinas, desigualdade na distribuição das vacinas e a vacina como arma de troca, tá? E como arma de influência. Isso puxa um outro ponto que eu quero trazer para vocês, tá? Um outro ponto que eu quero trazer para vocês e que a gente vai ter que tratar e que vocês vão ter que entender, que é essencial. E que eu, como uma pessoa que estuda sobre isso, não consigo nem eu direito explicar, ou melhor, nem eu direito entender. Que é a relação hoje China-Taiwan. Tá? Então, pessoal, qual que é o contexto desses últimos 2 anos? O contexto desses últimos 2 anos é de crescente influência, um crescimento da influência da China. Não sei se vocês sabem, mas
O melhor, por enquanto, tudo certo. A gente tem pouca gente aqui, vocês podem, enfim, interromper a hora que vocês quiserem, tá? Alguma dúvida, tudo tranquilo? Enfim, no silêncio vou entender que tá tudo tranquilo. Então a gente tem um contexto, pessoal. Perfeito, obrigado. A gente tem um contexto, nesses últimos 2 anos, de geopolítica da vacina. Não sei se vocês sabem, não sei se vocês perceberam, tá? Basta a gente querer... eu queria trocar meu carro. Eu tava morrendo de vontade de trocar meu carro. É um carro que tá antigo, é um carro que tá um pouco velho. E eu falei, vou trocar meu carro. Mas, na hora que eu abri o site de classificado, eu já mudei de ideia. Basta vocês quererem comprar ou quererem vender algo com tecnologia agregada que vocês vão perceber. E eu já vou explicar o que isso tem a ver com esse segundo tema. E com o primeiro tema, inclusive, tá? Mas basta vocês quererem trocar o celular de vocês. O celular. Né? Ou o carro de vocês. Ou o quê? Não sei. Qualquer coisa que envolva um chip. Ou seja, o computador. Que são semicondutores. Né? Qualquer coisa que envolva eletrônicos. Tecnologia embarcada. Né? Um computador embarcado. Todos os carros têm o chamado computadorzinho de bordo, né? Aquele negócio que registra, né? A quilometragem e tal. E todos os carros, hoje, atualmente, tem quase que o multimídia, né? Que eles saem de fábrica, os carros 0 quilômetros. O meu carro é um carro usado que eu comprei na época, 5 anos atrás, por 18 mil reais. Hoje, custa 36 mil reais. O que levou a uma valorização de mais de 100%? O que levou a essa valorização, esse dobro, né? Que cai entre nós. Se alguém pudesse comprar meu carro, eu tô fazendo até propaganda, viu, gente? Tá? É um Gol, tá em perfeito estado, não tá velho não, tá? Foi só um... Estou só exagerando, mas se vocês quiserem comprar, fique à vontade, não tem problema algum. Mas essa extrema valorização de produtos com tecnologia embarcada aconteceu, dentre outros fatores, por causa da escassez de componentes inteligentes ou de chips. Né? Um processador de celular, um processador de computador, exige um chip. Não sei se você já... Eu tinha um processador aqui na minha mão. Acho que eu joguei fora. Não sei se vocês já viram um processador de computador, mas ele é um quadradinho bem pequenininho. Bem pequenininho. Né? O de notebook é menor ainda. Né? E lá, dentro daquilo, a gente tem toda a química envolvida, os elementos químicos que são necessários na produção, matéria-prima e tal, que vem de países como o nosso. Mas a tecnologia exigida para produzir isso está presente em pouquíssimos países. Quais países? Ou melhor, quais regiões do planeta? Ou qual região do planeta? Como vocês podem ver, envolve Taiwan, ou seja, Ásia, Sudeste Asiático. E com a crise causada pela pandemia, tudo ficou mais caro. Meu irmão, ele está abrindo mercado aqui em Prudente, ele está investindo dinheiro no mercado de container. Na verdade, é um mercado dentro de um container. Olha que ideia sensacional. Um container que custava 2 mil, 3 mil dólares, hoje custa 15 mil dólares. Então, pessoal, a gente tem uma crise surreal. A inflação está pegando o mundo inteiro. Não é só no Brasil. Óbvio que no Brasil a gente tem uma pessoa que tá querendo, parece que aumentar essa inflação, né? Mas não vem ao caso. No mundo inteiro, o mundo inteiro está sendo assolado pela inflação. Por quê? Poxa, um container que custava 2 mil dólares, ou um transporte de container, um frete de container,
que custava $2.000 por container, hoje custa 15 mil. Ah, mas manda por avião. Gente, avião custa $40.000 para transporte, né? Ou seja, a globalização sofreu um baque. Um puta de um baque. Isso, a gente tem vários poréns. Então, a gente tem os containers que ficaram muito mais caros. A gente tem a desvalorização de moedas de países subdesenvolvidos como o nosso, né? O real é a moeda que mais desvalorizou. Então, é muito mais vantajoso para os produtores internos exportarem os alimentos. Por que que eu, Guilherme, que produzo carne, não vou exportar se para mim eu ganho muito mais dinheiro exportando com o real desvalorizado? Tanto é verdade, pessoal, que olha um fun fact, né, uma curiosidade. O preço da carne estava aqui, ó, né? Acabou o churrasco, o governo estava querendo que a gente fizesse uma dieta à base de vegetal, né? Olha só, o governo querendo que a gente seja mais saudável, né? A gente está sendo mais saudável à força, né? Vai no mercado, vai pagar R$ 40 o quilo da carne. Mas tá, tudo bem. Nesses casos, quando a gente, até 2 meses atrás, o preço estava disparando, estava muito alto. O osso, né? Infelizmente. O osso, inclusive, está sendo vendido, nem mais doado, para vocês terem noção. Nós tivemos um embargo da China, né? Porque o que acontece? Existem acordos, né, bilaterais de produção de carne, no caso entre Brasil e China, em que, olha, é detectado um tipo de doença, a importação e exportação para. No caso, a exportação do Brasil para lá, para. Até analisar, né, para não ter nenhum risco de contágio. E nós tivemos alguns casos entre vacas do mal da vaca louca, né, aquela doença de prion, que não é transmitida e tal. Parou a exportação. O preço da carne, não sei se vocês notaram, mas parou de crescer, parou de subir. Por quê? Porque nós tínhamos 100 mil toneladas prestes a irem para os portos chineses. E eles não foram exportados. Então nós tivemos um superávit, um surplus, né, um excesso de matéria, um excesso de carne dentro do Brasil que os produtores precisavam vender aqui. A lei da oferta e da demanda. Né? Tem muita. Agora a oferta, né, aumentou. Então o preço se estabilizou. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tudo isso, pessoal, acontece num contexto de geopolítica muito, mas muito sério, que é a crise entre regiões do mundo como União Europeia e Estados Unidos, mas principalmente entre Estados Unidos e Rússia e Estados Unidos e China. A relação entre os dois nos afeta diretamente, como a gente já viu no caso das vacinas. Né? A gente tem um presidente que colocou, né, em dúvida a eficácia da Coronavac, e agora a eficácia da Coronavac, que nossa, não é eficaz, que isso e aquilo, mas foi a vacina que nos tirou do buraco. Né? Eu tenho certeza que isso envolve mãos estadunidenses. Mas, enfim, nesse caso, desse contexto de produção de chip, Taiwan é responsável por quase 80%. Taiwan, Coreia do Sul, no caso Taiwan, é uma região responsável por mais de 80% da produção de chips para o mundo inteiro. Então, o chip que veio do seu celular, muito provavelmente veio de lá. Não veio do Brasil. Não veio do Brasil. Nossa, Guilherme, não sabia. Pois é, nem eu sabia disso. Nem eu. Ah, mas não tem a Zona Franca de Manaus? É produzido? Sim, é montado lá. Meu celular da Samsung, ok, foi montado lá. Zona Franca de Manaus, está na caixa. Mas os componentes vieram da Coreia do Sul. Samsung é de lá. Ou
muitas vezes, iPhone, Apple, China. Isso é um ponto interessante, Valéria. As pessoas que são mais academicamente qualificadas saem do Brasil, porque aqui não tem valorização. Isso é um fato. Isso é, sem dúvida alguma, um fato. Um mestrando ou um mestre aqui sofre numa bolsa, para ganhar uma bolsa CAPES, né, uma bolsa para estudo. Gente, eu ia ganhar uma bolsa de R$ 1.500 para fazer um mestrado. R$ 1.500 não paga nem meu aluguel em São Paulo, para vocês terem noção. Não paga nem o aluguel, nem a comida em São Paulo. O mercado hoje é R$ 300. O aluguel, no mínimo, o aluguel no mínimo, R$ 1.000. Vai sobrar dinheiro para quê? Né? Vai sobrar dinheiro para quê? Então, pesquisa, infelizmente, não dá dinheiro. Onde que a pesquisa dá dinheiro? Em países como Taiwan e China. Países, né? Eu estou me referindo a Taiwan como um país, mas não é necessariamente um país. É uma região meio que rebelde. Né? Se vocês notarem, se vocês pesquisarem um pouquinho a fundo sobre isso, vocês vão ver que na região, a gente não tem como falar sobre isso, né? Mas na região que corresponde ali ao mar da China, né, o mar do sul da China, que é uma parte do sul que envolve Taiwan, a ilha de Taiwan e Hong Kong, Macau, nós temos uma tentativa crescente de influência da China. A China, olha só que interessante, a China constrói ilhas artificiais para a construção de bases. Como assim? Já viram Dubai? Dubai são várias ilhas artificiais. É nesse mesmo estilo. Eles pegam areia debaixo do assoalho do oceano, jogam para cima, formam uma ilha, constroem uma pista de pouso e uma base. Pronto. O Mar da China é uma região extremamente contestada entre os países do sul asiático, do sudeste asiático. Né? Vietnã, Indonésia, Coreia do Sul, obviamente, que envolve também, até a mesma Austrália, né? Estados Unidos, Taiwan. E vários exercícios militares são feitos entre Taiwan e China pelos Estados Unidos em parceria com Taiwan. Então a gente tem todo esse contexto que eu tenho certeza que qualquer pessoa estudiosa, pesquisadora do tema, vai sofrer para entender daqui 10, 15, 20 anos. Vai sofrer para entender. Vai sofrer, tá? Por que tudo isso está acontecendo e por que estou trazendo isso para vocês? A demanda internacional, mundial, na verdade, a demanda mundial de chips depende quase que exclusivamente do Sudeste Asiático, da Ásia. Uma guerra aí, pessoal, é ruim para todo mundo, inclusive para a própria China. O governo de Xi Jinping, né, o presidente da China, hoje está entrando no terceiro mandato. Né? A gente teve ali a reunião extraordinária do Partido Comunista Chinês, né, o PCC, dizendo que nós vamos abrir caminho para reeleição do Xi Jinping. E apesar dos pesares, apesar das ameaças, Xi Jinping já disse que a solução para Taiwan é uma solução diplomática, porque eles sabem que é perigoso, muito perigoso. É muito caro para as duas partes. Tanto é verdade, pessoal, que existe um acordo entre Taiwan, que a lei, tem a lei aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês. Lei de Relações com Taiwan. Essa lei de relações com Taiwan, ela é um meio termo. Ela não é como uma OTAN, por exemplo, em que a ameaça deliberada contra uma das nações da OTAN é uma ameaça contra o bloco em si. Né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, têm a obrigação de defender a Alemanha se a Alemanha for atacada, assim como a China, a Itália tem, é a União Europeia como um todo. Né? Por outro lado, essa lei de relações com Taiwan prevê uma relação extensa. Né? Taiwan não é reconhecidamente um país, assim como Hong Kong também não é. Só que não sei se vocês acompanharam as notícias mais recentes,
Hong Kong é uma das regiões mais ricas do globo. É onde o capitalismo deu certo. Né? Só que a paciência da China tem limites. E o limite chegou agora. Chegou nesses últimos meses. Não sei se vocês acompanharam, né, mas vários dissidentes do governo chinês, né, adversários do governo chinês da ilha, da região de Hong Kong, que não é uma ilha, né, propriamente dita, da região de Hong Kong, vários dissidentes políticos foram presos, detidos e exilados. A polícia chinesa, a famosa polícia partidária, a polícia política chinesa, se estabeleceu dentro do território de Hong Kong e, dito e feito, né, o parlamento de Hong Kong foi dissolvido, foi refeito. Na verdade, não é que foi refeito. Os opositores renunciaram. Então, assim, hoje Hong Kong é basicamente uma extensão da China. Tá? Taiwan, por outro lado, ainda é significativamente autônoma e independente. Mas nenhuma nação se compromete a reconhecer Taiwan como um país, porque isso seria um suicídio. Né? O Brasil, por exemplo, por que o Brasil vai reconhecer Taiwan como país? Se a China é basicamente o segundo maior, né, parceiro comercial nosso. Então imaginem só, a gente reconhece Taiwan. A gente manda uma embaixada para Taiwan. A gente tem certamente um escritório, uma representação comercial lá. Assim como a gente tem na Palestina, talvez. Né? Mas a gente manda uma embaixada para lá, isso significa dizer, olha, nós reconhecemos Taiwan como um país. Seria o maior erro já cometido na história recente do Brasil. Né? Ah, Gui, mas isso não é certo? Certo. Moralmente falando, seria. Mas, o que é a moral? Né? E dentro da geopolítica e da questão do direito internacional, moral é uma coisa muito relativa. Muito, mas muito relativa. Enfim, tá? Essa é a situação que nós temos hoje. Vai acontecer uma guerra, Guilherme? Não vai acontecer uma guerra. Essa lei de relações com Taiwan não prevê um compromisso formal, como está sendo dito aí, dos Estados Unidos, como acontece na OTAN, dos Estados Unidos defenderem Taiwan no caso de um ataque. Mas deixem aberta essa possibilidade. Então a China sabe disso. É como acontecia na época da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Os países os dois blocos, ou as duas superpotências vão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais belicamente ricas, bem armadas, mas ao mesmo tempo isso ajuda na manutenção da paz. Por quê? Porque sabe que há a possibilidade de destruição ambígua. Se uma ataca a outra, ferrou-se, né? E China e Estados Unidos sabem disso. Eles não podem simplesmente sair brigando por qualquer coisa. Mas, caso tenha uma doideira, uma loucura por parte da China, vocês podem ter certeza que os Estados Unidos agirão em favor de Taiwan. Com toda certeza. Porque uma guerra é cara. Mas não entrar na guerra e simplesmente aceitar é mais caro ainda, né? Então, paciência. Nesse mesmo sentido, olha só o que eu vou trazer para vocês aqui. Uma coisa que tem a ver com teorias da conspiração, exatamente. Chip, 5G, nossa. E aí, é uma coisa que é uma teoria minha, tá? Não é teoria o que eu vou falar não é teoria da conspiração, mas tem a ver com teoria da conspiração. Por favor, hein, gente, não vai falar que o Guilherme é conspiracionista, que acha que o 5G causa câncer, tá? Não tem nada a ver. Por favor, hein? Por favor. Valéria, olha só, o próximo. O que eu ia comentar nesse exato momento, mas eu quis pular. Olha só. Exatamente. Vocês conseguem ver que tem tudo, mas tudo tem relação? A geopolítica é uma coisa sensacional.
Uma coisa sensacional. Se eu acho que isso vai cair no vestibular, qualquer vestibular, vai, com toda certeza. De alguma forma vai. Principalmente envolvido com atualidades. Nesse caso, eu vou comentar isso já, Valéria. Mas eu queria comentar com você sobre a questão do 5G. Não sei se vocês acompanharam recentemente exatamente, Valéria, quais são os reais interesses. Mas aí você pegou um ponto que é chave para a gente entender. É chave. Quais são os reais interesses? Nesse caso, os Estados Unidos defendem Taiwan como forma de se contraporem à China. Muito complexo. Só um segundo, pessoal. Calma aí. Deixa eu atender. Eu tô sozinho em casa. Na verdade, não tô sozinho, né? Mas a minha irmã tá dormindo e tem gente que chegou lá na frente. Né? Então, eu tenho que me virar. Ó, deixa eu retomar as perguntas aqui, ó. A Cássia perguntou, né? Se os Estados Unidos defendem Taiwan como forma de se contraporem à China, somente isso. Não é somente isso. Não é somente isso. Como eu tinha mencionado, Taiwan tem uma posição estratégica. Quem domina Taiwan, quem exerce influência em Taiwan, tem controle sobre a produção global de chip. Olha só, né? Tem controle sobre 80% da produção global de chip. Deixa eu soltar meu cachorro. Vai lá, Alessia. Então vocês conseguem entender que não é necessariamente interesses econômicos, mas é influência regional, não influência territorial. Não é. Taiwan, Cássio, é uma ilha, é pequeno. Pequeno, perto do território da China, pequeniníssimo. Mas a produção de chip. Né? Um dos motivos. Taiwan é também uma região extremamente rica, muito rica, como Hong Kong. Né? O problema é que para China alcançar Taiwan, temos um mar no meio. Temos um mar no meio. Hong Kong é diferente, é o território ali. Então, né, Taiwan, por exemplo, compra armas dos Estados Unidos, aviões dos Estados Unidos, tem todo investimento e tudo mais. Né? E, além disso, existe uma questão de tradição, Cássio e demais. Eu acho, isso é a minha opinião, que isso fere o orgulho chinês. Porque a China, sob a égide do governo comunista, tem como principal pressuposto unidade. A unidade chinesa, a tradição milenar de unidade chinesa. Ter 3 regiões, agora 2, né, Hong Kong e Taiwan, que são relativamente autônomas, independentes em relação à China, para mim, fere o orgulho da China. Então, a China tem esse ponto, né? Ponto cultural, de tentar um dia retomar Taiwan. Agora, os Estados Unidos, obviamente, que estão interessados na, né, produção de chip, produção de tecnologia altamente agregada. Os Estados Unidos, por outro lado, têm buscado independência nesse sentido. Tá? Os outros 20% da produção está concentrado em países como Coreia do Sul, Estados Unidos. Né? O Brasil tentou, por um tempo, também produzir chip, mas né, a gente tem um governo que não quer autonomia. Ops, mas tudo bem. A gente podia ser muito autônomo nesse sentido e ser um país bem rico nesse sentido, mas paciência. Aí, a Valéria comentou quais são os reais interesses. Então, eu vou comentar sobre a questão da... Eu nunca sei falar, Huawei. Eu nunca sei falar. Mas é uma empresa estilo Samsung, estilo Apple. Mas, no entanto, todavia,
é um pouquinho mais do que uma Apple, é um pouquinho mais do que uma Samsung. Porque a Huawei, né, ela está envolvida em coisas mais interessantes, né, coisas mais avançadas, né? Por exemplo, a construção de uma rede 5G. O 5G agora é a moda, né? Nós tivemos uma licitação aqui no Brasil, gravem isso, tá? Uma licitação para a venda de faixas, né, de operação do 5G. Obviamente que as 3 maiores operadoras do Brasil conseguiram as principais faixas, né? Então, até 2029, todas as... isso antes, mas a regra é que até 2029 a rede 5G alcance 80%, 90% do território nacional. Mas, Cássia, Valéria e demais, nós temos um porém aí. Os Estados Unidos influenciam até hoje o Brasil a não aceitarem, a embargarem a presença de tecnologia da Huawei, né, da rede 5G. Eu não sei se vocês perceberam, mas fake news hoje é utilizada como uma arma, sim. E, sendo bem sincero, isso não é teoria da conspiração. Mas os governos nacionais hoje utilizam a desinformação em massa como meio de manipulação. Nós vimos que ficou comprovado nas últimas eleições da Casa Branca influência russa, né? Nas últimas não, né? Na penúltima. Na última teve, mas Joe Biden, Huawei, isso. Huawei, né? Da forma como está escrito aí, eu não consigo falar nada desses termos, mas tudo bem, né? É que nem a Xiaomi. Eu falava Xiaomi, e aí me zoaram quando eu falei isso e eu corrigi. Mas, no caso do 5G, pessoal, olha só. O Brasil daqui a 8 anos, gente, é 50 bilhões, é um mercado que vai movimentar só para construção e investimento 50 bilhões. Imagina para a compra de produtos. O Brasil é um dos maiores mercados para a internet móvel do mundo. Né? Tem a quinta maior população. A gente tem aqui 300 milhões de linhas de celular. 200, 300 milhões. Isso é muita coisa para qualquer empresa. Tá? Talvez a gente passe uns 10 minutinhos do horário, tá, pessoal? Mas vai dar certo. Olha só. Então, Guerra Fria, de novo. De um lado, a gente tem a influência dos Estados Unidos dizendo: olha, Brasil, não aceite tecnologia 5G da China, porque existem suspeitas de espionagem, porque a Huawei, né, tem investimento estatal chinês e tal. Então, por isso, Brasil, não aceite a tecnologia chinesa, aceite a nossa. O Brasil bateu o pé, por quê? Obrigado, Vitor. Bateu o pé porque a tecnologia chinesa é barata. É muito barata e boa, de qualidade. Todavia, no entanto, né, teve influência dos Estados Unidos nesse sentido. Eu vou mandar todos esses PDFs para vocês darem uma olhada, tá? E isso aqui é um ponto muito interessante. A companhia está numa lista negra dos Estados Unidos, dizendo: olha, essas empresas aqui ameaçam essas empresas ameaçam a nossa segurança nacional. Olha só como a geopolítica é interessantíssima. Teve uma CEO, né, uma empresária, uma diretora executiva da empresa que foi presa nos Estados Unidos ou no Canadá. Um cabeça da companhia que foi preso no Canadá. O Canadá disse que não, mas ao mesmo tempo que esta pessoa estava presa lá, tinha um canadense preso na China. Disse: olha, a gente só vai libertar essa pessoa se vocês libertarem o nosso. Libertaram, tudo bem, né? Jogos, geopolítica é desse jeito. Então, como que isso afeta a gente? Produto mais caro,
Quer dizer, tecnologia mais cara, produto final mais caro, tá? Ah, Gui, mas não tem esse papo de espionagem, ameaça à segurança nacional? Gente, presta atenção. Hoje, se eu abrir o Google Maps aqui, ele vai saber onde eu andei em todos os lugares. Ameaça à segurança nacional? Sabe, não tem sentido. Ah, mas a gente vai comprar tecnologia para lidar com informação sensível, informação estatal sensível. Gente, em 2011 ficou comprovado que o governo da Dilma foi monitorado, que a Dilma foi monitorada pelo governo dos Estados Unidos. E a gente está preocupado em ameaça à segurança nacional? Vamos ser sinceros, né? Privacidade não existe hoje. Além disso, não sei se vocês notaram, isso aconteceu com a compra das vacinas. Aí, cara, você está pegando um ponto muito bom. Olha só. Não sei se vocês notaram, mas as fake news e a desinformação ganhou força nos últimos anos. Nos últimos meses. O tal do chip na vacina, que o 5G dá câncer. Todas essas fake news. Eu, Guilherme, acho que existem governos nacionais por trás disso? Existem. Existem interesses escusos por trás disso? Existem. Com certeza existem. Né? Porque a quem favorece dizer que o 5G dá câncer? Ou que há espionagem no 5G da China? Estados Unidos. Né? A quem interessa, Cássia, dizer que a Coronavac não funciona? Né? E que a Pfizer funciona e só a Pfizer funciona, que a terceira dose tem que ser aplicada só com a Pfizer. Ah, Gui, mas isso é a ciência que está dizendo. Ótimo. Óbvio que é a ciência que está dizendo. E que bom que é a ciência que está dizendo. Porque a gente viu nos últimos meses o quão prejudicada que ela estava. Né? O Brasil, por exemplo, envia desde muito tempo satélites, né, em parceria com a China. Há 30 anos. 30 anos. E até hoje a gente não teve uma suspeita de espionagem por parte do Estado chinês. Mas por parte do Estado norte-americano, por parte do governo norte-americano, pressão, influência, espionagem. Ah, Gui, mas você acha que a China não faz isso? Lógico que faz. Lógico que faz. Por isso que nós deveríamos ter independência, autonomia. Né? Autonomia em tudo. Um fun fact, né, um fato interessante para vocês. Eu comentei isso numa aula que eu falei sobre isso. Nós aqui no Brasil tínhamos uma estatal de produção, de pesquisa e produção de chip. Seríamos um dos poucos países, né, expoentes nessa área, com 160 servidores públicos. Tinha uma sede, tinha tudo isso, tinha investimento. Um governo recente, o que eles fizeram? Cortaram investimento na área. Cortaram o orçamento. Simplesmente falou, olha, chega. Não, vocês não vão receber mais verba. E foi dissolvida, a estatal foi dissolvida e os seus servidores foram remanejados para as outras áreas. Ah, mas não produzia chip. Beleza, porque a produção de chip, no caso de tecnologias como esse tipo, envolve uma pesquisa absurdamente extensa na área. Tá? Ou seja, nós só conseguimos não estar sujeitos a esse tipo de coisa se nós formos independentes, autônomos. Né? Nós éramos menos dependentes em 2006, 2007. E aí as coisas foram piorando. A indústria nacional foi morrendo. A FAB, isso eu acabei de ver essa notícia 2 horas atrás, antes da gente começar a aula. A FAB cancelou a compra do cargueiro símbolo nacional da Embraer, né, o KC-390. Um avião sensacional, que ia substituir vários tradicionais do mundo inteiro. Mas a FAB cancelou a compra. Né? A Embraer estava quase sendo vendida para a Boeing, pessoal.
Então, assim, né, não queremos estar com a segurança nacional ameaçada? Pois bem, então investamos em autonomia, que é o que o governo não faz e nunca no Brasil vai fazer, tá? Nunca a gente vai ter essa independência e autonomia, tá? Deixa eu ver se tem informação aqui. Aí, olha só. A tecnologia que envolve, por exemplo, né, a urna eletrônica. Ah, não! Mas a urna vem de fora. Sim, o que acontece? As urnas eletrônicas têm um chip embarcado, um computador embarcado, um computadorzinho, né? É tipo o nosso notebook. Só que é como se fosse um notebook de 1995, dos anos 2000. Aquele notebook bem simples, né? Aqueles primeiros notebooks, né? Bem grossos, né? E o sistema de votação eletrônica depende desses chips. Depende desses chips. A gente não estava sofrendo até um tempo atrás, dizendo que não, que a urna eletrônica não é confiável. Essa fake news que ganhou força. Pois bem, da onde que veio? Né? Eu tô rindo por fora, mas quase que chorando por dentro, porque é assustador entender. Olha só esse parágrafo. O Brasil já usa tecnologia chinesa há muitos anos. Há muitos anos. E a última suspeita de que nós tivemos, de que nós fomos espionados foi lá em 2012, né? Por parte de quem? Dos Estados Unidos. Guerra Fria 2.0. Cássia pergunta, onde será que estão essas verbas? Como assim, Cássia? Você diz em relação a investimento? Em relação ao que investido? Os chips? Tá. É empresário, é investidor. É investidor, são empresas. Né? Taiwan, por exemplo, são empresas que investem. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, estou falando muito por exemplo, mas nos Estados Unidos, né, o governo norte-americano está tentando aprovar um pacote de investimento em infraestrutura que nunca se viu antes na história. E uma das coisas que esse pacote prevê é justamente uma construção de um parque industrial de chip para ter autonomia, entendeu? Tá vendo como os países que pensam conseguem? Mas paciência, né? Paciência. São investidores, são pessoas que investem, muitas vezes empresas, a própria Apple, a Qualcomm, a Intel, empresas estadunidenses, enfim, né? Produção de a AMD, no caso do meu computador, a Acer, a Dell, enfim, né? E aí, alguém tinha perguntado alguma coisa aqui. A Valéria tinha comentado, na minha inocência, achando que só o Brasil que não queria cegos aqui. Não, o Brasil até pode querer, né? Mas não tem como manter se as condições lá fora são mais interessantes, né? E aí, a gente entra no último tópico, que a Valéria mesmo tinha comentado em relação do acordo na COP, né? Como acordo na COP 26 entre Estados Unidos e China entram nesse contexto. Antes, né? A saída de multinacionais, a Cássia perguntando, se a saída de multinacionais também tem a ver com esse assunto. Na verdade, a globalização prevê uma maior interconexão, interdependência e inter-relação das multinacionais. Isso sempre já é muito batido. Isso existe de fato. Né? Saída de multinacionais, se a gente estiver falando dessa inter-relação, Cássia, eu, como um empresário, eu não vou manter minha empresa num país que está com uma moeda desvalorizada e cujos custos de operação sejam altos. Né? É óbvio, é óbvio. A fábrica da Mercedes-Benz foi vendida, a Ford está saindo.
né? E a gente tem país aqui vizinho, Argentina e Uruguai, com propostas mais interessantes, né? Com condições mais interessantes. E essas companhias se mantiveram lá. Ah, mas qual que é a desculpa de sempre que essas empresas dão? Um remanejamento da nossa malha industrial. As condições desafiadoras do... Não, não é. É que tá caro mesmo. É que tá muito caro e não compensa fabricar carro aqui, não compensa fabricar coisas de tecnologia aqui. A indústria nacional vem perdendo peso no Brasil. Vem perdendo peso. Vem perdendo relevância na quantidade de exportações. Hoje, o setor do agronegócio responde por mais ou menos 60%, 70% de tudo, tá? Que é exportado. Por causa dos impostos? Também, Cássia, também. Mas, olha o preço que está o etanol, olha o preço que está o diesel. Pensa você, como que os componentes são transportados na maior parte das vezes aqui no Brasil? Por meio das estradas. Por meio das estradas. Fora do estado de São Paulo, as condições de estradas, as condições rodoviárias são bem mais precárias. Dentro do estado de São Paulo são boas, mas são caras. Então pensem vocês, um motorista de caminhão que é autônomo, depende desse frete que ele vai realizar, transportar alguma peça, diesel caríssimo, uma coisa sobe, todo o resto sobe, tá? Todo o resto sobe. Tudo sobe. O container subiu, o frete por container subiu, olha o preço que está o carro. Por quê? Mas por que o carro usado está mais caro? Porque o carro zero está mais caro. Porque está chegando menos. E as pessoas compram mais carros usados. Entende? Uma coisa leva a outra. Não é bom para o bolso dos empresários. Gente, empresário vai para onde tem dinheiro, investidor vai para onde tem dinheiro. A gente não pode culpar essas pessoas disso. Se eu tenho 200 milhões de capital, eu posso pegar simplesmente um avião, comprar uma casa. As indústrias, Valéria, as indústrias respondem hoje, no mínimo histórico pelas exportações, 20%. O Brasil está desindustrializando-se. Está se desindustrializando. Não existe indústria nacional mais. Não existe. Tá? E o que resta é de baixa complexidade. Não dá independência para a gente. Então, nosso país voltou a ser agrário. A verdade é essa. Voltou a ser agrário. Ah, mas o agronegócio não é bom? Gente, não é isso. É ótimo. É ótimo. Mas quando a gente depende tanto de algo que oscila tanto, gente, o nosso país depende quase que exclusivamente das mudanças climáticas. As secas já não viraram exceção, as secas são reais, as secas são o novo normal. O clima mudou, não é o tempo. O clima é aquilo que é analisado, vocês já viram isso em geografia, acredito eu. O clima é aquilo que é analisado durante 30 anos. O clima mudou. Não é que, tá chovendo menos do que a média histórica. Não. Essa é a nova média histórica. Vai chover menos. A safra vai ser pior. Os alimentos, esse é o preço deles agora. Esse é o preço. É pessimista? Um pouco. É um pouco. Eu estou um pouco pessimista, né? Em relação a isso. E por causa disso, a gente entra no último tópico, tá? E aí, vou abrir para pergunta, para dúvida e tudo mais. E se a gente for perguntar mais alguma coisa, se vocês quiserem comentar mais algo, tá? Que é a COP26, que é a reunião mais simbólica e sem objetivo que eu já vi. Eu estive na COP26 online, tá? Eu estive em um evento da COP26 para empresas, e eu digo para vocês, as empresas fazem mais do que os governos. As empresas, no âmbito da ONU, as empresas que se comprometem, por quê? Porque as empresas sabem que hoje a mudança climática pesa no bolso delas. Elas sabem disso. E não importa
Veja, Valéria, veja, Cássio, vejam os demais. Se o real está desvalorizado, para onde que eles vão? Para um país onde a moeda seja, né, mais valorizada, que a economia esteja melhor. Eu posso. Essas são condições em que em outros lugares do mundo são melhores. As mudanças climáticas não. Tá ruim aqui? Tá ruim na Rússia. Tá ruim na África inteira. Tá ruim nos Estados Unidos. Não importa. As mudanças climáticas afetam todos. Óbvio que menos os mais ricos e mais os mais pobres, né? Isso é um fato. E é por isso, assim, no final das contas vai afetar todo mundo. Só que o bolso dos mais ricos quase não é afetado, né? Olha só quem está ganhando rios de dinheiro com carro elétrico. O famoso Elon Musk, né? Ele está ganhando dinheiro com carro elétrico. Os carros elétricos são extremamente populares nos Estados Unidos. Mas um carro da empresa dele hoje custa 400 mil reais aqui no Brasil. 400 mil reais aqui no Brasil, né? E vai tirar a eletricidade da onde? Se no Brasil a gente está quase sofrendo risco de blackout, de apagão, né? Enfim, eu vou mandar esse PDF para vocês, porque é bem longo, tem bastante coisa interessante. Mas o Brasil hoje é um Brasil que perdeu, que é importante que vocês entendam, é um Brasil que perdeu espaço e liderança no contexto de defesa e promoção do meio ambiente. Perdeu espaço, tá? Infelizmente, porque o Brasil é uma das nações mais necessárias nesse sentido. Perdeu espaço. Então, a gente tem um acordo aqui, toda COP, né? A COP é quase que, é anual, se eu não me engano. Toda COP a gente tem acordo ou renovação das metas. As metas são renovadas e tal. Se eu não me engano, a meta da COP26 agora, uma das mais interessantes, é banir a utilização de carros a combustão até 2035. Não sei em que planeta que esse povo vive. Não sei. Eu não sei. Dizendo que daqui 15 anos não vai ter carro a combustão. Não vai ser vendido. Né? Não que não vai ter, mas não vai ser vendido. Não sei de onde eles tiram isso. Né? Não sei, mas tudo bem. Por outro lado, eles estabeleceram metas que são muito simbólicas, mas que não são efetivas. Por exemplo, né, uma das coisas mais questionadas é um acordo de 100 bilhões anuais. É possível, Cássia, com toda certeza. Né? Dizendo que existem reuniões a nível ONU. Né? O que eu recomendo que vocês vejam é o acordo da COP26. Eu vou tentar mandar em PDF para vocês via pessoal do cursinho, via pessoal do pedagógico, para que vocês tenham acesso ao acordo na íntegra. Eu acho que a COP está acabando agora ou acaba amanhã. Se não estiver em português, eu traduzo para vocês. Se vocês, gente, tendo esse acordo, vocês saem na frente de muita gente. Se eventualmente cair numa redação, tá? Mas o que é importante que vocês entendam. Gente, anualmente de 2020 a 2025, a COP25 previu um investimento de 100 bilhões anuais dos países ricos para os países mais pobres. O Brasil se enquadra nos países mais pobres. 100 bilhões. O novo acordo prevê um aumento disso, mas não fala qual é a cifra. Né? Adianta do que, então? Né? Adianta do quê? Nada, não adianta nada. É a mesma coisa que dizer que não vai pagar nada. Né? Enfim, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou 100% à disposição. Podem comentar, podem falar. E qual é a chance que... Eu vou até tirar aqui do compartilhamento para vocês verem minha cara. Qual é a chance que eu, pelo menos, acho, em relação ao meio ambiente, desse tipo de assunto cair numa redação? Eu acho que é alta. Pelo menos quanto ao meio ambiente, eu acho que é alta. Tá? Tá, Gabriele perguntou. Você comentou sobre a crise econômica globalizada. Você acha que ela pode afetar a crise migratória a ponto dos países... Já afetou.
já afetou, Gabriel. Infelizmente já afetou, né? E vem, na verdade, essa construção de uma política anti-globalização vem acontecendo desde antes da pandemia, né? A pandemia foi só uma desculpa que esses governos usaram para, né, ferrar de vez com tudo. Uma curiosidade não muito legal. Na verdade, é interessante, mas não é legal, né? Nós, dentro da União Europeia, nós temos um único país que é ditatorial. É a última ditadura da Europa, que é a Bielorrússia, ou Belarus. Teve um papo recente. O que acontece? Belarus estava perseguindo seus opositores políticos, né? O Lukashenko. Estava perseguindo, matando, prendendo e exilando as pessoas. A União Europeia fez o quê? Meteu sanção, embargou. O que esse tal de Lukashenko fez? Eu dou um prêmio se vocês adivinharem. Gente, olha os boatos, né? Existem relatos que ele pagou tickets. O governo da Bielorrússia pagou tickets de 6 mil euros por migrante no Oriente Médio, dizendo, olha, nós prometemos uma entrada para você na União Europeia, 6 mil euros, você entra. Tá, isso não é fake news, isso é um artigo de um site muito renomado, vou tentar traduzir para vocês e mando. Pagava 6 mil euros prometendo entrada na União Europeia até a Alemanha. Sabe onde esses migrantes estão hoje? Na fronteira com a Polônia. A Polônia é um país que também é governado pela extrema-direita. E fechou as fronteiras. O que o Lukashenko fez? Resquício ali da União Soviética. Né? Ele é um dos resquícios da União Soviética. O que ele fez? Ele está usando as políticas migratórias da União Europeia para forçar o bloco a tirar as sanções contra ele. Isso não é perverso? É perversidade. Brincar, na verdade, manipular, utilizar o sentimento de busca por uma qualidade de vida, de busca por uma melhor qualidade de vida daquelas pessoas que estão desesperadas para isso, como arma política, arma de manipulação dessas pessoas. Então, Gabriele, sim, a crise hoje econômica atual, majorada, com toda certeza, pela Covid-19, né? Covid-19 foi uma desculpa para muitos países cortarem as fronteiras e impedir com que imigrantes entrem. Isso, por favor, nunca falem que os migrantes são ilegais. Não existem migrantes ilegais, tá? Se vocês verem isso num jornal, numa notícia, numa reportagem na TV, tá errado, tá errado. O migrante não comete crime por não ter documentos. O certo é falar migrante indocumentado, que é um termo que vem do espanhol, ou irregular, em situação irregular é melhor. Porque a migração irregular é um delito administrativo, não é um delito penal, não é um crime você estar sem documentos. Tá? Mas é isso, pessoal. A aula fica por aqui. Eu acho que é a penúltima aula da semana, né, de revisão de vocês. Eu desejo muita, mas muita sorte, muita paz, muita calma nesses próximos... Fica tranquilo, né? O problema é que, assim, matemática, álgebra, história, alguns outros assuntos, a gente não tem uma crise existencial, né? Mas em geopolítica a gente tem. Cada assunto é uma crise existencial diferente. Paciência, mas faz parte, tá? Então, fiquem à vontade se vocês quiserem perguntar algo, senão a gente encerra por aqui.